Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitório Alves, sou acadêmico de licenciatura em computação e estou no 4º período, e esse vídeo faz parte de uma sequência de 3 vídeos para o projeto de ensino sobre BioPython. A sequência de 3 vídeos está dividida da seguinte forma: temos esse primeiro vídeo que vai falar sobre lógica de programação e programação, e o segundo vídeo vai falar sobre programação em Python, e o terceiro vídeo vai falar sobre BioPython. O projeto de ensino sobre BioPython tem como objetivo ensinar aos estudantes sobre biologia e programação. E esse é o primeiro projeto do CBA, Centro de Bioinformática Aplicada. Se você quer dominar a bioinformática e aprender a unir a biologia com a programação Python, você está no lugar certo. Mas antes de escrevermos qualquer linha de código, precisamos aprender a pensar como uma máquina pensa. Por isso, o vídeo de hoje é 100% focado em lógica de programação. Nós dividimos essa aula em 3 etapas. Primeiro vamos fazer uma introdução à lógica de programação, entender o que ela é e por que ela é fundamental para a programação. Vamos entender por que precisamos pensar e entender como o computador de fato pensa. Na segunda parte, vamos abordar um pouco sobre decomposição de tarefas, que também é uma parte essencial para entender a lógica de programação e vai ser muito útil quando formos precisar de fato criar códigos. Em seguida, vamos ter alguns exemplos práticos de decomposição de tarefas, assim como uma atividade prática no final da videoaula. E é super importante que vocês entendam que a gente tem um material de apoio, e esse material de apoio pode ser usado como auxiliar na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, ou para vocês praticarem depois. Cada vídeo desses 3 vídeos vão ter um material de apoio específico para aquele vídeo. Muita gente se pergunta por que eu preciso aprender lógica. Por que na programação eu preciso entender sobre a lógica de programação? E a resposta é simples. A verdade é que interagir com o computador não é como interagir com uma pessoa. Muitas pessoas usam a alegoria de que o computador é burro e um burro muito rápido. Ou seja, o computador ele faz as coisas muito rápido, porém ele não tem raciocínio lógico. E esse raciocínio lógico precisa partir de você. Quando você vai fazer um código que ele vai resultar na execução de uma tarefa, que é a principal funcionalidade de códigos, você tem que detalhar especificadamente cada parte do processo para que o resultado final seja o resultado que você almejava no começo. Caso você erre alguma parte ou deixe faltando alguma parte muito importante, o computador não vai entender a sua lógica, ele não vai entender o seu pensamento e ele apenas vai executar criteriosamente o que você digitou, podendo ocasionar em vários erros e vários problemas na execução da tarefa. Muitas pessoas que nunca tiveram contato com a programação e decidem entrar nesse mundo acabam se deparando com muitas dificuldades e acabam se perguntando: por qual linguagem começar? Qual é a linguagem mais fácil de se trabalhar? Mas a parte mais necessária não é de fato uma linguagem em si específica. Nós vamos trabalhar com a linguagem Python, como já foi dita, mas o que você precisa aprender de fato é a modelar seu pensamento e raciocínio lógico. Porque essa é a parte mais importante. Quando você tem um raciocínio lógico bem estruturado, você pode adaptar o seu raciocínio lógico para diferentes linguagens de programação, seja Python, seja a linguagem C, seja Java, seja JavaScript, seja em qualquer linguagem, porque as linguagens de programação não se divergem tanto umas das outras. Mas o principal ponto a ser trabalhado é o seu raciocínio lógico, porque isso vai te permitir ter um bom pensamento e uma boa tática para estruturar um código independente de qual linguagem você esteja trabalhando. Tá, mas por que aprender programação? Aprender programação é muito útil, principalmente para você automatizar tarefas e não perder tanto tempo com tarefas que seriam cansativas e repetitivas. Imagina, por exemplo, que você está usando o Excel para preencher alguma planilha e você tem que ficar digitando vários e vários dados manualmente. Na programação você consegue automatizar esses processos manuais que são repetitivos, cansativos, e a maioria das coisas digitais você consegue automatizar com a programação. Aprender programação também te possibilita ver o mundo de uma forma diferente. Você
não vê mais tudo aquilo que está no seu celular como algo mágico, como algo muito difícil de ser produzido, mas você consegue entender como funciona, por exemplo, uma rede social, como funciona um site, como funciona um aplicativo, um jogo, porque tudo isso envolve a programação. Pode criar aplicativos usando a programação, você pode manusear dados utilizando a programação, você pode automatizar tarefas, como já mencionado, utilizando a programação, você pode fazer diversas coisas com a programação. Isso te abre um grande leque de possibilidades, pois a programação no mundo digital está em diversos lugares, seja nos aplicativos de streaming, seja nos aplicativos de mercado virtual, seja nas redes sociais. A programação está basicamente em todo lugar. E como funciona a programação? Bom, o que vamos trabalhar vai ser Python, e a gente vai entender como construir um código em Python e também o funcionamento de um script e de um algoritmo. Bom, a programação ela vai fazer o papel de traduzir o que você está tentando dizer de uma forma que a máquina consiga entender, porque você e a máquina não falam a mesma língua. É como se você estivesse viajando para os Estados Unidos e você precisasse de um tradutor porque você não sabe falar inglês. Então você fala para o tradutor e o tradutor fala para o nativo americano. O nativo americano fala, o tradutor entende e ele passa para você. Então a programação, o Python, ele vai fazer esse trabalho de você passar as instruções para ele e ele vai passar as instruções para a máquina vai dar um resultado para ele e ele vai te dar esse resultado. Então, para isso, a gente precisa entender como funciona um algoritmo. E o que é um algoritmo? O algoritmo é uma sequência de passos a serem seguidos para você alcançar um determinado resultado. Então, imagine um algoritmo como uma receita de bolo. Nessa receita de bolo vai ter todos os passos que você deve seguir para que o resultado, no final de tudo que você fez, seja um bolo. E por isso é importante a quantidade de detalhes dispostos nessa receita, porque você vai seguir aquela receita criteriosamente e você precisa que o resultado final seja exatamente um bolo. Então não pode faltar informações nessa receita, como por exemplo a quantidade de ovos que você tem que colocar, a quantidade de farinha de trigo, seja em medidas muito precisas, como colheres, como xícaras, como gramas, como litros. Então você precisa ter toda essa receita de uma forma detalhada, e é assim que funciona o algoritmo. O algoritmo é o código, é o script que você vai escrever para que o computador possa realizar aquela tarefa. Vamos entender a partir de um exemplo. Imagina que você vai fazer um script para se arrumar para ir para a escola. Então, esse script ele vai partir do momento que você acorda até o momento que você chega na escola. O resultado desse script é você chegar na escola arrumado e tudo certo. Então, vamos pensar, como que a gente construiria um script, um código, um algoritmo para você chegar na escola? Arrumado, especificamente arrumado. Então, vamos lá. Você começaria acordando. Então, primeiro você acorda, o primeiro passo. O segundo passo, você levanta da cama, né? Porque imagina, primeiro você acorda, depois você escova o dente. Não, mas como é que eu vou escovar o dente se eu estou na cama? O computador ele pensa dessa forma. Então assim, a gente tem a lógica de pensar, não, beleza, eu vou acordar, eu vou escovar o dente. Então se eu acordei, eu vou levantar da cama, eu vou ir no banheiro e vou escovar o dente. Só que o computador ele não entende, ele não tem essa lógica de pensar e completar passos mentalmente, porque isso tem que partir de você, como já foi explicado. Então primeiro você acorda, aí depois você levanta da cama, aí depois você vai até o banheiro, aí depois você pega a escova. Ah, mas como é que eu vou pegar a escova se ela tá dentro de um armário do banheiro, dentro do armário do banheiro? Aí você tem que colocar isso especificadamente, você tem que colocar que você tem que abrir o armário do banheiro e pegar a escova. Aí depois você pegou a escova, você tem que pegar o creme dental. Depois que você pegou o creme dental, você tem que abrir o creme dental, colocar o creme dental na escova, ligar a torneira, molhar a escova, se você molha a escova. Então tem toda essa sequência de passos. Então com isso, parabéns, você começou a criar o seu algoritmo de ir para a escola. Depois de escovar o dente, você teria que continuar seguindo essa mesma lógica e colocar várias e várias especificações, de tipo, você ligou o chuveiro, tomou banho, depois você foi pro quarto, depois você vestiu uma roupa, depois você caminhou até a escola, ou depois você pediu carona até a escola pro seu pai, ou alguma coisa assim.
mas ao final disso você teria um algoritmo para você ir para a escola. Esse é um algoritmo que ele não é computacional, é um algoritmo não computacional, mas é um exemplo de algoritmo, um pseudocódigo que você pode começar a criar para entender como funciona a lógica. Isso é bastante importante, porque essas tarefas elas vão te permitir ver as coisas de uma forma mais computacional, que é o que a gente chama de pensamento computacional. Mas é importante a gente entender que nem sempre os problemas que a gente tem para resolver com o código, por exemplo, nem sempre a função que você vai ter que realizar com o código não é algo tão fácil. Às vezes o problema é mais complexo de ser solucionado. Por exemplo, vamos pensar ainda de uma forma não computacional e tentar resolver o seguinte problema. A gente tem dois baldes, um balde de 3 litros e um balde de 5 litros, e eu preciso encher 4 litros. Se eu tenho só um balde de 3 litros e um balde de 5 litros, como eu conseguiria a medida precisa de 4 litros? Eu poderia pegar o balde de 5 litros e encher até onde der e chutar que o que sobrou foi 1 litro. Mas isso não é uma medida precisa. Para mim, ter uma medida precisa de 4 litros, eu precisaria usar o pensamento lógico para isso. E como eu faria isso? Vamos pensar da seguinte forma. Eu pego o balde de 5 litros, eu encho esse balde de 5 litros até a boca e eu derramo esse balde de 5 litros dentro do balde de 3 litros. Aí eu fiquei com 2 litros no meu balde de 5 litros. Agora que eu tenho 2 litros no meu balde de 5 litros e o meu balde de 3 litros tá cheio, eu vou pegar o balde de 3 litros, jogar fora, pegar os 2 litros que estão dentro do balde de 5 litros e vou despejar o balde de 5 litros no de 3 litros. Ou seja, se eu tinha 2 litros no balde de 5 litros e eu despejei esses 2 litros no balde de 3 litros, eu tenho 2 litros dentro do balde de 3 litros. Então tem 1 litro sobrando no balde de 3 litros. Agora eu vou encher novamente o balde de 5 litros até a boca. Então eu vou ter 5 litros no de 5 litros e 2 litros no de 3 litros. Para mim ter especificamente 4 litros, agora eu preciso pegar o meu balde de 5 litros e derramar no balde de 3 litros. Como eu tinha espaço no balde de 3 litros só para 1 litro, tendo em vista que o balde de 3 litros tinha 2 litros dentro dele, eu tenho agora especificamente 4 litros dentro do balde de 5 litros, a medida mais precisa que eu conseguiria. E você pode utilizar essa mesma lógica para resolver vários problemas. Por exemplo, como eu mediria 2,5 litros? Como eu mediria 3 litros? Como eu mediria 2 litros? Então, esse pensamento, ele é um pensamento lógico. E a lógica é muito importante na criação de algoritmos. O pensamento lógico é muito importante. Porque quanto mais lógico for o seu pensamento na hora de criar um algoritmo, mais preciso e funcional vai ser o seu algoritmo. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, que você fizer um algoritmo e começar a dar erro, o erro não vai estar de fato no algoritmo, vai estar no seu pensamento. Ou seja, o erro vai estar entre a cadeira e o computador. Tá. Mas brincadeiras à parte, vamos seguir com o pensamento lógico. Agora vamos tentar aplicá-lo de uma forma mais computacional. Vamos imaginar um pseudocódigo, que é o que a gente está fazendo, mas não para fazer uma coisa do dia a dia, mas sim para fazer uma conta. Primeiro, a gente tem que estruturar isso na nossa cabeça de uma forma lógica e fazer o nosso script, fazer a nossa receita para fazer essa conta. E fazer uma conta. Vamos supor que a conta que eu quero fazer seja uma conta de soma. O que eu preciso para fazer uma conta de soma? Para me fazer uma conta de soma, eu preciso de um número, eu preciso do operador matemático da soma, que é o mais, eu preciso de outro número e eu preciso, utilizando esses dois números e o operador matemático, chegar a um resultado. E eu tenho que ser muito específico na hora de dizer isso para o computador. Então, por exemplo, eu preciso falar para o computador que se eu quero fazer uma conta, uma soma com números que o usuário me oferecer, eu preciso dizer ao computador que ele tem que pedir esses números ao usuário. Ou seja, primeiro o computador ele vai me pedir um número, depois ele vai me pedir outro número e ele vai somar esses dois números. Só que no computador a gente tem que ser muito mais específico. E como ser mais específico que isso?
Primeiro, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito é a variável. E o que é uma variável? Vamos imaginar, nesse primeiro momento, a variável como uma caixa onde você pode guardar coisas. E que coisas? Valores numéricos ou valores de texto. Então, eu atribuiria uma palavra como uma variável e toda vez que eu citasse essa palavra em algum lugar do meu algoritmo, essa palavra faria referência a o que tivesse guardado dentro dela. Então, por exemplo, vamos sair da parte da soma por enquanto e vamos utilizar um exemplo simples para explicar o que é variável. Imagina que você está numa mensagem automática de WhatsApp. Você sabe aquelas mensagens automáticas que você se depara no WhatsApp quando você vai fazer contato com alguma empresa, onde automaticamente, quando você manda um bom dia, a empresa te responde com olá, bom dia, aí coloca seu nome na frente e tem uma mensagem automática. Para colocar o seu nome ali naquela mensagem automática, tem uma variável embutida ali. Então, por exemplo, se fôssemos fazer um código que mandasse uma mensagem automática para alguém cujo o nome a gente ainda não sabe, a gente precisaria coletar esse nome numa variável. Então, por exemplo, a gente colocaria a nossa primeira linha de código no nosso computador dizendo: pergunte ao fulano qual é o seu nome. E guarde esse nome numa variável chamada nome. Então, quando você rodasse esse código, ele perguntaria: qual é o seu nome? Aí você falaria: meu nome é João. Aí ele vai guardar o seu nome numa variável chamada nome, ou seja, numa caixa chamada nome. Aí tá lá, nessa caixa tem o seu nome João. E na próxima linha de código seria: diga olá, boa noite, nome. Por que boa noite, nome? Porque lembra que o nome do João está guardado numa caixa chamada nome. No código, eu não posso citar o nome do João em específico. Eu não posso chegar a diga boa noite, João. Por quê? Porque isso faz com que o código seja possível ser utilizado por apenas uma pessoa só. Porque toda vez que eu rodasse o código, ele diria boa noite, João, sendo que eu tenho uma variável com nome que pode ser qualquer nome. Porque primeiro ele pergunta qual é o nome. Então, independente se é João, independente se é Ana, quando eu falar o meu nome, ele vai jogar o meu nome numa caixa. E quando ele falar olá, boa noite, ele vai falar olá, boa noite ao que está dentro daquela caixa. Então, isso me permite que o código ele seja automático. Ele não seja um código que seja possível só uma execução muito específica. Ele tem uma possibilidade variável, por isso a variável. Então, por exemplo, se eu coloquei o nome João dentro da caixa, quando a parte do código começar a dizer olá, diga boa noite, nome, ele vai dizer boa noite, João, porque João é o nome que está guardado na variável nome. Se for Ana, vai ser boa noite, Ana, porque Ana é o nome que está guardado na variável nome. Mas você falou diga, você falou nome, o computador ele entende isso. Na linguagem de programação, é o que vai te possibilitar interagir com o computador dessa forma. Ou seja, nas linguagens de programação que a gente tem disponível, tem algumas palavras reservadas, que essas palavras têm funções específicas. Ou seja, vamos utilizar uma pseudolinguagem. O que é uma pseudolinguagem de programação? É uma linguagem que não existe e que não tem função de fato na programação. É uma linguagem feita para treinamento, é uma linguagem feita para você entender a lógica. Vamos supor que eu tenho uma palavra reservada imprima. Essa palavra ela tem a seguinte condição: eu tenho que escrever a palavra imprima e eu tenho que colocar duas aspas. E dentro dessa aspas eu tenho que dizer o que eu vou imprimir na tela. Então toda vez que eu colocar imprima, eu colocar duas aspas e colocar algo dentro das aspas, por exemplo, imprima, e eu coloco olá, mundo dentro das aspas. O que vai acontecer? Quando eu apertar no meu botão de executar o código, ele vai falar olá, mundo. Ou seja, o que vai aparecer na minha tela de execução do código vai ser só olá, mundo. Por quê? Porque tem a palavra reservada imprima e a função dessa palavra é apenas imprimir na tela o que está dentro das aspas. Então essa palavra imprima não aparece, nem as aspas, só o que está dentro, porque a programação funciona desse jeito. Eu atribuo palavras específicas, eu crio funções
E o que vai aparecer na tela não é a parte estrutural do código, e sim o resultado. É como se eu estivesse fazendo um bolo e quando eu puxar do forno a forma do bolo com o bolo pronto, ele não vai ter lá ovo, eu não vou ver o ovo, eu não vou ver a farinha de trigo, eu não vou ver a quantidade de manteiga que eu coloquei, eu não vou ver a quantidade de sal que eu coloquei na massa. Ah, mas você coloca sal na massa do bolo? Não, mas eu falei exemplos aqui. Mas vai aparecer o bolo pronto. Então é isso que a gente quer, o bolo pronto. Então se eu colocar uma palavra reservada, vai aparecer lá na tela o resultado dessa palavra reservada. Então, ok, a gente já entendeu o conceito de variáveis, entendemos que existem as variáveis, entendemos que elas servem para guardar coisas, entendemos que existem palavras reservadas. Vamos colocar mais uma palavra reservada aqui para continuarmos com o nosso modelo de código que a gente estava fazendo. Então eu já tenho um imprima, que ele vai imprimir o que tiver dentro das aspas, e agora eu vou ter o colete. O que é o colete? O colete ele vai coletar dados do usuário. Lembrando, gente, que isso aqui é uma pseudolinguagem, isso aqui não existe, mas isso aqui vai fazer vocês entenderem a linguagem quando a gente vê de fato a linguagem, porque tem coisas muito parecidas com isso. Então a gente vai ter o colete. Aí, por exemplo, se eu colocar o colete e colocar o imprima na frente, o imprima vai aparecer como uma pergunta. Então, independente do que eu colocar dentro das aspas no imprima, o que vai ser mostrado para o usuário, ele vai vir em forma de pergunta. Então, o usuário ele vai poder responder no teclado dele e apertar Enter e o computador vai coletar esse dado. Mas como é que eu faço para coletar esse dado? Eu tenho que colocar uma variável antes. Então, por exemplo, vamos imaginar de novo o nosso código de perguntar o nome do usuário e falar boa noite e colocar o nome dele na frente. Como ficaria esse código, esse algoritmo? Primeiro, eu colocaria uma variável. Como que eu faço para uma variável receber um dado? Bom, na linguagem que a gente vai utilizar, o Python, eu coloco para a variável receber um dado com um símbolo de igual. Então, o igual ele não significa que a variável é igual àquilo. Por exemplo, se eu colocar um A como variável, o nome da variável é A igual 20. A gente não lê A igual 20 quando a gente está no Python. A gente lê A recebe 20, porque significa que foi colocado 20 nessa caixa, que é o A. Foi colocado 20 na variável A. Se eu colocar A recebe 20, que é o símbolo do igual, que significa recebe, e na frente eu colocar A recebe 30, quanto que vai ter dentro do A, da caixa? Vai ter 30. Oxe, mas por que ela não ia ter 50? Não, porque a variável ela funciona de uma forma que toda vez que eu coloco algo dentro da variável e coloco outra coisa depois, o que estava antes é tirado. Tem um esquema para não ser tirado e para ser somado, mas a gente não vai aprender isso agora porque não é importante. Mas é importante vocês entenderem isso agora. Então vamos lá. Eu vou colocar uma variável chamada nome para fazer o nosso código de boa noite. A variável nome, ela vai receber o símbolo, né, do igual, e esse símbolo, né, vamos ler da seguinte forma. A variável nome recebe, aí na frente eu vou colocar o colete. Ela vai receber o colete e depois do colete eu vou colocar um imprima. E como funciona o imprima? Eu tenho que colocar dentro de aspas o que eu quero que ele imprima na tela. Aí eu vou colocar qual é o seu nome dentro das aspas. Aí eu vou deixar aqui bonitinho e pronto. Aí eu aperto em executar e isso vai aparecer para o usuário da seguinte forma. Qual é o seu nome? Aí, como a variável nome estava recebendo o colete do imprima, quando aparecer para o usuário, ele pode digitar o seu nome. Ou seja, aí eu digito o meu nome. Meu nome é Vitório. Aí eu aperto em executar. Eu aperto Enter, na verdade, eu aperto Enter. Aí eu aperto Enter e pronto. Agora meu nome está guardado dentro de uma variável. Para mim fazer a segunda parte do código, onde ele diria boa noite para mim, eu teria que colocar da seguinte forma. Imprima, aí abro as aspas, boa noite, nome, e eu colocaria nome. Aí, quando fosse executado o código de novo, ele iria lá perguntar meu nome de novo. Qual é o seu nome? Porque a primeira parte do código é a variável nome recebendo o resultado
da pergunta qual é seu nome. Qual é o resultado da pergunta qual é o seu nome? O resultado que eu colocar lá. Ou seja, ele vai me perguntar e eu vou dizer, meu nome é Vitório. Aí eu aperto Enter. Na hora que eu apertar Enter, já automaticamente executa a segunda parte do código, porque ele fica parado lá até você apertar Enter. Aí você aperta Enter, aí ele pegou meu nome e ele vai dizer, olá, boa noite, Vitório. Então pronto, temos nosso primeiro código. Um pseudocódigo, na verdade. E as linguagens de programação, elas não trabalham só com palavras reservadas, elas trabalham com operadores numéricos também. Ou seja, eu posso utilizar o símbolo de mais, aquele símbolo que tem lá no teclado, que é o mais. Eu posso usar ele para fazer somas, eu posso usar o asterístico para... É asterístico ou é asterisco? Não sei, me bateu essa dúvida agora. Eu posso usar ele para fazer multiplicação, eu posso usar a barra para fazer divisão, eu posso usar o menos para fazer subtração, eu posso fazer essas operações matemáticas aí utilizando esses símbolos do teclado. Então agora a gente pode voltar para o nosso código, onde ele recebe 2 números do usuário e ele entrega o valor. E como eu faria isso? Vamos construir passo a passo? Primeiro, eu atribuo uma variável. E essa variável vai se chamar número 1. Número 1, aí eu coloco o símbolo de recebe, porque assim eu digo que esse número 1, essa palavra número 1, é uma variável. Porque, como eu digo para o computador que isso é uma variável, através do símbolo de receber, que é o símbolo do igual. Porque assim eu vou estar dizendo para o computador, isso aqui está recebendo alguma coisa. E o computador vai entender, se isso aqui está recebendo é uma variável. Eu posso colocar diretamente o número dentro da variável, sem colocar o colete e o imprima. Ou seja, eu posso colocar número 1, recebe 20. Pronto, o meu número 1 tem 20. Ele é uma variável que contém 20. É uma caixa que tem 20 lá dentro e toda vez que eu abrir tem um número 20. Meu Deus, uma variável. Então, beleza, eu tenho uma variável número 1 com 20. Aí eu vou colocar outra variável. Embaixo eu coloco número 2, recebe 30. Na minha cabeça eu já sei qual é o resultado da soma disso aqui, mas vamos fingir que nenhum de nós sabe. Meu Deus! Qual é o resultado? Quanto é que é 20 mais 30? Socorro, pelo amor de Deus. Vamos continuar. Agora eu coloco a seguinte coisa na minha tela. Imprima. Aí eu vou colocar dentro. Como é que funciona imprima? Dentro de aspas. Vou colocar imprima. Aí dentro das aspas eu vou colocar a soma de... Como que eu coloco? De 20 mais 30? Não, eu vou colocar a soma de número 1. Por quê? Por que a soma de número 1? Porque o 20 está dentro do meu número 1. Então, se eu colocar imprima, aí dentro das aspas eu coloco a soma de número 1. Aí agora eu coloco o operador matemático. Qual é o operador matemático? É o símbolo do mais no teclado. Aí eu coloco mais número 2. Por que número 2? Por quê? Por quê? Alguém sabe? Porque o 30 está dentro do número 2. Aí eu coloco imprima. Aí eu coloco o texto. A soma de número 1, que é a variável lá, e aí eu coloco a letra E, aí eu coloco número 2. É igual a, eu coloco o texto na frente, é igual a, aí eu coloco número 1, operador matemático, mais, e eu coloco número 2 na frente. E isso me resultaria que o código ele iria dizer a soma de 20, porque é o que está dentro do número 1, e a letra é 30, que é o que está dentro do número 2, é igual a 50, que é número 1 mais número 2. Isso é um exemplo simples de pseudocódigo, ou seja, na linguagem de programação você vai ter sim algumas diferenças, mas as diferenças não são tão grandes assim. É quesito de você colocar um parêntese a mais, colocar um parêntese a menos, colocar uma palavra a mais, uma palavra a menos, mas isso aí não é importante agora. O básico a gente já entendeu. Então, a partir de agora, eu quero que vocês reservem um tempo, sei lá, uns 10 minutos, 20 minutos, e acompanhem também na apostila para vocês entenderem o que ficou de dúvidas, se fazerem algumas perguntas. E eu queria que vocês utilizassem essa lógica para construir um código que ele faz a divisão entre 2 números, mas ele não recebe o valor diretamente na variável, igual a gente colocou. Ele pergunta ao usuário, né, qual é o primeiro número, pergunta ao usuário qual é o segundo número, e ele imprime a divisão entre o primeiro e o segundo número. E essa é a atividade que ficou para essa aula de hoje.
vocês podem responder essa atividade nos próprios comentários do YouTube aí mesmo, se vocês conseguirem. E qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem também estar perguntando aí nos comentários do YouTube, porque é a primeira vez que eu gravo uma videoaula sobre lógica de programação, é a primeira vez que eu entro nesse mundo, então eu peço a vocês que, se tiverem qualquer dúvida relacionada à aula de hoje, perguntem aí nos comentários. Se tiverem dicas também às outras pessoas que estejam aprendendo, caso vocês também saibam, falem aí nos comentários. Eu queria que os comentários fossem uma aba de ajuda, de perguntar coisa, de interação entre nós que estamos nesse projeto. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Esse foi o vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!